Uniclac. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um vídeo muito importante, passando para vocês aí um pouco da nossa experiência sobre a revisão. Professor, revisão é importante? Sim. Cara, você pode ter absoluta certeza, cara. Se você não efetuar a revisão, cara, você não fica competitivo. Você fica meia boca, tá? Então, a revisão dos assuntos é fator primordial, importantíssimo para a sua aprovação. Então você tem aí que ter uma rotina de revisões aí, não tem jeito, você vai ter que se submeter a uma rotina de revisões. Professor, mas por que revisar? Quais são os efeitos que a revisão provoca nos meus estudos? Muito simples. O processo de revisão ajuda muito no processo de fixação de conteúdo. E vocês já sabem que quanto mais você fixa conteúdo, tá certo? Mais competitivo você fica. Então a revisão, ela é importantíssima, tá certo? Ela é importantíssima. No nosso método de estudos no LAC Concurso, normalmente nós separamos o domingo para que o aluno efetue a sua revisão. Então, domingo, no site LAC Concursos, é o dia oficial da sua revisão. Cara, eu sei, é engraçado, né? Domingo. Domingo é o quê? A meta de estudos do domingo. Porque vocês sabem que no LAC Concursos, o cara tem meta de segunda a segunda. Todo dia. E domingo, incrível, cara, que pareça, né? Sabe o que acontece no dia de domingo? Que é dia da revisão? Domingo é o dia, na minha opinião, mais importante para o aluno que quer ficar competitivo aí, que quer realmente ser aprovado. E detalhe, então é mais importante dia de meta é domingo. E o que acontece? Papo reto, domingo é o dia onde os alunos menos, tá certo, cumpre a sua meta de estudos. Mas, professor, já que você está falando do domingo, eu quero saber o seguinte, professor. Por que o senhor, professor, fala que nosso estudo é de segunda a segunda? Todos os dias. É puxado, professor. Sim, é puxado. Sabe por quê? A gente faz de segunda a segunda? É muito simples, cara. Porque a gente tem nosso projeto pedagógico, ele tem como objetivo, um deles é transformar o estudo em um hábito e não em uma obrigação. Que quando você transforma o estudo, quando você estuda, e esse estudo que você efetua, ele é um hábito de estudar, você pode ter certeza que a qualidade desse estudo ela é muito melhor, ela é muito superior do que outro que estuda com obrigação. Professor, mas como que eu vou conseguir, professor, estudar, criar esse hábito de estudar? Cara, não tem outra solução aí. É estudando todos os dias. Cara, eu vou falar uma coisa para você, cara. Né? Estudar para concurso é vencer paixões, é ter determinação, motivação, força de vontade. Eu conheço várias pessoas que vão estudar para concurso, eu tenho relatos disso. Um aluno meu chegou assim, professor, eu separei tal dia para estudar. Não tinha ninguém na minha casa, eu estava sozinho. Eu desliguei o celular, eu desliguei a internet. Eu estava lá estudando, professor. Somente o livro e eu. Liguei o ar-condicionado, coloquei uma poltrona para mim estudar. Eu comecei a estudar naquela vontade, aquele pique, professor. Quando aconteceu o seguinte, professor, 30 minutos aí eu já estava cansado, 1 hora já estava buscando uma água, comendo alguma coisa. E 1h30 eu não conseguia mais estudar. Você, aluno, ele está transformando o estudo em uma obrigação. Ele não tem o hábito de estudar. Então, o hábito de estudar, ele vem estar combatendo essa fadiga. E quanto mais você estuda, quanto mais você aperfeiçoa esse hábito, mais você consegue estudar e detalhe com qualidade. Então, estudar para concursos, cara, para você adquirir esse hábito, é estudando todo dia, não tem jeito. Então, estudar todo dia. Você vai começando devagarzinho, você tem sua meta diária, você vai adquirir, no final, você já adquiriu esse hábito de estudar. E o processo de revisão faz parte disso. Tá certo? Então vamos lá. Lembre-se que no nosso método lá, concursos,
no processo de revisão, você tem que ter um modelo mental. E esse modelo mental é aquele modelo que faça agora, não deixe para depois. Então, você se deparou com o assunto, né? Tenho que aprender agora e não terei tempo depois, tá? Tenho que fixar o máximo de conteúdo possível. Claro que quem fixa conteúdo é aquele que é aprovado. E a revisão, eu posso garantir para vocês, eu garanto para vocês que a revisão é um dos métodos mais eficientes para que você consiga fixar conteúdos. Então você tem que ter também um método, professor? Tem que ter um método, né? E aí, professor, você tem um método? Sim, nós temos um método aqui no LAC Concurso que nós chamamos esse método de loop. O que vem a ser o loop da revisão? O que é o loop? Loop é voltas, né? Então é o seguinte, como estudar? Passei na faca anterior. Você está fazendo, você está estudando, você está fazendo resumos, você está fazendo o máximo de anotações possíveis. E quando o professor estudava, eu fazia assim. O que eu fazia? Resumo do resumo, a resenha da resenha. O professor está lá, eu fazia todas as anotações possíveis, né? Depois eu passava essas minhas anotações a limpo em outro caderno. E esse outro caderno que era a minha Bíblia, era o meu instrumento, era o meu manual do sucesso para aprovação. Então tinha esse manual lá de sucesso da minha aprovação que eu tinha nesse ponto aí. Então o que você tem que fazer a regra do loop, cara? Então a regra do loop é voltas, né? Eu digo para você, se você conseguir assistir todas as aulas e você transformar essas aulas e transportar para o caderno organizado, bonitinho, com uma letra bonitinha, certinho, e se você estudar 3 vezes, revisar 3 vezes esse conteúdo, cara, ninguém segura você. Então a regra do loop consiste em você pegar lá o seu caderno, tá certo, de anotações das aulas. Por isso que é importante todas as aulas você deixar pelo menos alguma coisa lá escrita, o que ficou da aula, aquilo importante, e você começa lá. Aula 1, tá certo? Dia tal. Você começa a primeira página do caderno. Você está folheando. Presta atenção. Chegou lá, cara, ó. Esse assunto aqui. Puxa, este assunto eu não me lembro. Eu não sei. Opa, não lembro, não sei. Lembra do pecado capital do concurseiro, lá no dia da prova? Exatamente esse. O que você faz? Você para o loop, você vai lá na aula, assista o vídeo, veja as suas anotações, faça leituras complementares. Agora eu sei o que é esse cara. Fixou, entendeu? Então aquela falha que você poderia ter lá no dia da prova de eu não sei, você já superou na sua revisão e você vai fixando o conteúdo. E aí você passa por esse assunto e você vai indo assim por diante. Chegou em matemática, tal exercício lá. Opa, esse exercício aqui é bom, deixa eu tentar fazer novamente. Cada vez que você faz isso, mais conteúdo você fixa, mais apto a estudar. Você pode ter certeza que quando você chegar no final do loop, fala assim, você vai ter aquela autoconfiança para passar em concurso, tá certo? Então tá aí para vocês, fixando revisão. Quando a gente fala no domingo, é para que o aluno exerça a regra do loop, tá certo? Cara, tenta se policiar. Professor, eu estou atrasado das minhas metas, tudo bem. Mas se está atrasado nas suas metas, você tem que se preocupar o seguinte, antes de você adquirir novos conhecimentos, você tem que estar fixando aquele que você já tem. É igual uma empresa, é muito mais fácil você manter os clientes que você já tem do que você conseguir conquistar novos clientes, não é isso? É a mesma coisa com conteúdo, tá? É claro, como eu falei para vocês, que o loop ideal é 3 vezes você fazer o loop no seu cadernão, tá certo? Pode fazer, quanto mais melhor. A primeira, você vai demorar um tempão, eu tenho certeza disso, eu tenho consciência disso. Mas no segundo loop, como você já fixou mais conteúdo decorrente da primeira revisão, o tempo vai ser menor e o terceiro será menor que o segundo, consequentemente. Então está aí para vocês aí a cartilha do loop, revisando conteúdos, ferramenta importantíssima de fixação de conteúdo. E lembre-se, passe em concurso público o aluno que fixa mais conteúdo. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.